Tá. Ok. Galera, bem-vindo ao nosso workshop de Web Coding. Nós vamos explorar hoje a ferramenta Replit. Acho que a maioria de vocês, muitos de vocês já me conhecem, a gente faz muitas trocas ali no grupo, alguns conhecem mais próximos. O Kenneth me conhece desde a nossa adolescência, o Thiago, por consequência, ele quase osmose, mas já estamos aí na mesma. Proxy. Né? Por proxy, exatamente. Eu trabalho na área de tecnologia há 30 anos, não escondendo a idade aí, até porque a barba já entrega. Estou em Londres há 20, trabalho muito com desenvolvimento de produto e arquitetura de produtos digitais. E agora, né, recentemente, comecei a explorar bastante essas ferramentas. Na verdade, comecei a explorar essas ferramentas com um time que eu estava trabalhando, que eu estava tocando no ano passado, até antes, um pouco, com o GitHub Copilot como assistente, depois com a entrada do Cursor, depois com o Lovable, depois com o Replit. Eu tocava o time com 2 squads, em torno de 25, 30 pessoas, e nós passamos por essas 4 ferramentas num período de 9 meses, até chegar no Replit, e aí a gente foi descobrindo o que era bom para uma coisa, o que era bom para outra e tal. Conta onde você trabalhava e onde você está agora, acho que isso é legal. Eu trabalhava no Venture Builder, na maior Venture Builder do Reino Unido, uma empresa global que cria startups e escala essas startups. Então a gente via todas as fases de desenvolvimento de software, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, como que são as melhores práticas na questão de desenvolvimento de software, para você achar o product market fit, para você achar o fit com o mercado, e depois você começar a pensar na escalabilidade. E agora eu vou começar a semana que vem com a Accenture como arquiteto de soluções de IA. Então, arquiteto de soluções tecnológicas, técnicas, com implementação de IA, claro. Então, vou comentar um pouco aqui no Replit como que a gente pode também trazer essas funcionalidades para dentro da ferramenta. Beleza? Eu imagino que aqui deve ter gente de vários níveis de experiência com desenvolvimento de software, certo? Então, vamos fazer rapidinho uma enquete aqui. Levanta a mão quem já teve alguma... quem não tem nenhuma experiência de desenvolvimento de software, assim, de escrever software mesmo e codar, vamos dizer. Beleza? Uns 4, 5... Beleza. 6, obrigado. Agora, se todo mundo puder baixar a mão, levanta a mão quem tem uma experiência intermediária, quer dizer, você já escreveu alguma coisa, já escreveu algum aplicativo, já, de repente, escreveu alguma integração de API, ou uma página web, algum tipo de aplicação assim que seja mais relativamente simples, né? Beleza, tem mais uns 5 aí. Legal. Agora baixar a mão de novo, todo mundo. Quem que tem experiência de desenvolvimento de software para aplicações mesmo, assim, com clientes, software que vai, né, software ao vivo que a gente chama, com usuários ao vivo, usuários comerciais, usuários pagantes. Beleza. Maurício? Legal. Beleza, galera. Isso me dá uma ideia geral, então, do grupo. Eu quero cobrir 3 coisas com vocês hoje aqui. Eu quero dar uma intuição rápida das fases de desenvolvimento de software ao longo da vida de uma empresa, começando de uma startup até chegar numa empresa que vai entrar numa etapa de escalonamento. E depois nós vamos pensar naquela arquitetura inicial do seu primeiro protótipo, do seu primeiro produto ali, e aí nós vamos entrar no Replit. Como que o Replit te permite fazer isso, como que o Replit vai permitir você criar e até onde ele vai te levar, né? Porque chega um momento que a ferramenta ainda não cobre todas as necessidades. E aí eu acho que a gente teve até um artigo compartilhado recentemente no grupo, que foi um produto que foi desenvolvido com Replit, que estava ao vivo, com vários
clientes e que ele deu um comando lá no agente e o Replit derrubou o banco de dados deles. Então, isso aí é uma lição importante. Só que, para quem já está no mercado, na área de desenvolvimento, tudo, que já tem experiência de desenvolvimento, a gente sabe que esse tipo de acidente, ele é bem passível de acontecer quando você não está tocando uma estrutura, um ciclo de desenvolvimento, né, que a gente chama, robusto. Né? Em desenvolvimento de software, a gente tem hoje as práticas mais modernas, é o que a gente chama de CI/CD, CI/CD, que é Continuous Implementation, Continuous Development. Então, você vai desenvolvendo o software e você vai soltando novos módulos, novos features, e você vai integrando ele naquele software que está ao vivo. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Obrigado, que não. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar uma tela, é uma tela longa, então ela vai ter duas janelas que eu vou trabalhar aqui para a gente ir aprendendo, beleza? Então, aqui desse lado, você tem o Replit, você tem a tela do Replit. Todo mundo se alguém ainda não entrou no Replit, eu vou colocar o link aqui no chat, que é um link de referral, você ganha um pouco de crédito, eu ganho um pouco de crédito. E essa aqui é a interface do Replit, tá? Então, isso aqui que você vê aqui desse outro lado, é um app que eu construí com o Replit, para esse workshop. Esse app, ele é um canvas de arquitetura digital, de arquitetura de algum aplicativo digital. Então, aqui nós vamos poder explorar os tipos de componentes, os tipos vários tipos de componentes, e aí eu vou mostrar para vocês aqui como que eles se parecem, como que uma arquitetura de um software parece, para você ter uma ideia do que você está pedindo para esse agente de IA construir, beleza? O Replit é um agente de IA que é especializado em construção de software. Quando você entra no Replit, você vê aqui, ele já te fala os tipos de software que ele constrói. Um web app, né, um aplicativo de web moderno, que é o React, que é o Node.js, o JavaScript, são os códigos que tem aquela interação dentro do browser, então ele te permite... Ah, Thaisa. Deu sim, peraí. Como que eu dou o zoom? Perdão, a idade. Não sei se é aqui, mas... Só se eu fizer... Deixa eu ver se eu fizer assim. Não sei. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui um zoom. Peraí, eu vou fazer assim. Opa. Aí, aqui tá melhor? Bem melhor, muito obrigada. Beleza. Obrigado a você. Então, aqui, ó, quando você vai começar a criar alguma coisa com esse agente, ele tem esses tipos de apps, né, de aplicativos. Tem o aplicativo de web moderno, que ele é feito com uma linguagem que a gente chama de front-end, que é uma linguagem que ela executa e ela roda dentro do seu browser. Essa linguagem, ela é baseada em JavaScript, ela tem várias vertentes, tem várias bibliotecas e frameworks. Ele usa Node.js e Tailwind, que são alguns padrões de JavaScript, de bibliotecas de JavaScript. Mas o que é importante a gente saber aqui é aquele aplicativo responsivo. Então, esse aqui que eu criei é nessa versão, que a gente vai começar a usar daqui a pouquinho. O próximo é o que ele fala, o app de dados interativos, né? Interactive Data App, que é feito em Python e Streamlit. O Python já é uma linguagem mais usada, já é uma linguagem usada no back-end, quer dizer, ele roda do lado do servidor, não no cliente. A gente chama de cliente o browser. O browser que está rodando no seu computador é o que a gente chama de cliente. Então, ele tem código que roda ali, localmente, e você tem o código que roda no servidor, que aqui, no caso, é o Python. O web app moderno, ele roda nos dois, no servidor e no cliente também, tá?
Aí você tem outras versões, que é o jogo 3D, que ele chama, que é em JS, que é uma outra biblioteca de Java, de JavaScript, e tem o Web App, que são websites com back-end de Python. Python, muita gente já deve ter ouvido falar, é uma linguagem de programação das mais populares hoje em dia. Então você tem Python dominante no back-end, que a gente fala, quer dizer, rodando no servidor, e você tem o JavaScript, as linguagens de JavaScript rodando na frente do servidor. Agora, o Replit faz isso, torna isso bem mais fácil para a gente, que ele deixa o agente escolher o que você quer. Então, você ali no alto, ele já escolhe, com base no que você for descrever, ele escolhe aquilo que é o tipo de aplicativo que vai ser mais adequado para o que você está criando. Antes da gente pular ali dentro, eu quero vir para a parte de arquitetura, mas vou dar um minutinho para ver se tem alguma pergunta. Beleza? Legal. Então, deixa eu até dar uma ampliada nesse aqui. Vamos ver se o meu app está funcionando aqui. Isso aqui foi construído com Replit, tá? Ele está no learn-replit.replit.app. Eu vou colocar aqui no link também, você pode acessar. Você tem que logar, você pode logar com o seu Google. E aí nós vamos fazer um exercício daqui a pouco para vocês começarem a brincar com isso. Aqui você tem os tipos de componentes, que a gente chama. Você tem o componente front-end. Aplica o zoom de novo, por favor. Ah, tá. Que tá por isso. Ah, beleza. Tá, beleza, obrigado. Tá. Aqui, ó, aqui em cima ele tem inglês e português. Eu pedi para ele desenvolver nas duas línguas. Ele tem uma biblioteca de componentes front-end, tá? Isso aqui não é uma biblioteca, não é uma lista extensiva, não tem tudo o tipo de componente, mas tem os principais, só para não ficar também muita coisa. A gente tem os componentes front-end, a gente tem componentes back-end, a gente tem componentes de banco de dados, onde você armazena dados, a gente tem componentes de API, eu vou explicar ele mais um pouco, a gente tem componentes de autenticação e tem componentes de infraestrutura. Bom, então, um aplicativo básico, ele vai ter uma espécie de interface, que a gente chama de front-end. Essa interface é código que roda na frente, roda no browser, roda no app, no celular. Então, normalmente, isso aqui vai ser uma interface de usuário. Normalmente vai rodar na web. Uma aplicação mobile vai rodar no celular. Pode ser que a sua aplicação rode nos dois. Como que você faz isso acontecer? Bom, ele vai ter um componente lá atrás que vai ser um servidor API com a lógica de negócio. E aí, essas interfaces, elas interagem com esse servidor. Isso aqui vai ter código, vai ter arquivos com código. Isso aqui vai ter código, arquivos com seus códigos. Isso aqui vai ter arquivos com seus códigos. Então, o que faz? O que cada um desses componentes tem? Ele tem código, ele tem arquivos com código, que são executados de uma certa forma. Bom, aí você tem, vamos carregar isso aqui um pouquinho, você tem, em muitos casos, como no caso desse aplicativo, a gente tem o que a gente chama de autenticação. Você tem que autenticar, né, o usuário antes dele entrar, tá? Antes dele entrar no seu serviço, tá? Então ele passa por autenticação e aí ou ele loga no mobile ou ele loga na web e aí ele vai usar esses serviços. Como que você sabe quem que é quem? Como que você sabe quais são os arquivos daquele? Então, você vai ter um banco de dados. Aí esse banco de dados vai ficar aqui. Esse servidor API, ele vai falar com o banco de dados. Ele vai interagir com o banco de dados. Quando essa pessoa dá um comando aqui, ela passa por essa lógica, entra no banco de dados e volta. Bom, aí tem outros componentes. Você pode ter, esse servidor de API, ele pode ter uma interface de APIs,
que aí é para um usuário, vamos dizer, um outro computador ou um outro serviço que está acessando a mesma lógica, ele vem por ali. E por último, isso precisa estar em uma plataforma. Então, isso tem que estar dentro de um servidor para que ele seja acessível, fora do seu computador, para que ele seja acessível, né, na web, na nuvem, no caso. Tá? Bom, o que é isso aqui, então? Isso aqui é um desenho básico de um aplicativo bem simples, relativamente simples. Ah, você pode criar alguma coisa sem banco de dados? Pode. Se você vai criar, por exemplo, um joguinho, você vai criar uma calculadora, você vai criar alguma coisa que não precisa guardar dados e reaver dados, né? Essa sua aplicação, por exemplo, não faz isso, né, Fabrício? Não salva nada no banco de dados, ela só gera na tela, exporta e acabou, né? Exatamente. Aqui, pá, exportou. Ele exportou aqui, ó. Ele exportou. Opa. Olha lá, ele exportou em um arquivo JSON, tá? Ótimo. Ele exportou no arquivo JSON. E fazendo a pergunta pedagógica aqui, você começou fazendo a pergunta pedagógica, você começou fazendo essa apresentação porque antes da galera sair simplesmente falando faz uma calculadora aí para mim, você está dando só um pouquinho de contexto, porque para fazer coisa legal você tem que pensar arquitetura antes, né? Não dá para ir só no vibe coding do nada ali, né? Do zero. Você vai perder muito tempo fazendo produto que não para em pé, né? Exatamente. Porque um dos maiores problemas que a gente vê com o pessoal fazendo vibe coding é o seguinte, ele entra lá e fala, faz não sei o quê, faz uma calculadora para mim. Aí ele vai no começo, principalmente no começo da ferramenta, ele ia criar alguma coisa. Ele, assim como o mesmo problema que a gente tem do prompt engineering, a gente tem o problema do prompt genérico, ele criava uma coisa genérica. Bom, as próprias ferramentas elas foram desenvolvendo e hoje esse agente ele te pergunta muito mais coisa antes de você começar. Só que, por exemplo, ele não vai te perguntar coisas, por exemplo, você precisa de um banco de dados? Você quer fazer autenticação de usuário? Você quer que o seu aplicativo seja acessado por um API? Assim como pela web, você vai usar ele por um outro serviço de tecnologia? Então, quanto mais você pensar o que o seu aplicativo precisa ter no começo, você começa com uma base muito mais sólida. Tá? E esse qual que é o grande problema? Se você começa desenvolvendo de um jeito e depois você tem que ficar adicionando coisas, você começa a construir um Frankenstein. Porque aquele código que foi escrito originalmente, ele não foi escrito para lidar com banco de dados. Ele não foi escrito para lidar com um servidor de API. Ele não foi escrito para lidar com uma plataforma mais interativa e por aí vai. E Fabrício, e aí fazendo um paralelo para uma situação que eu e o Estevão vivemos bastante na história na 8020, por isso que quando a gente contrata uma empresa de software, um desenvolvedor, uma software house, é muito importante especificar tudo antes, né? Porque se você recebe o produto e fala, cara, não gostei, mexe aí, em geral a agência faz isso bastante, o desenvolvedor de software começa a te dar respostas do tipo, o sistema não foi pensado para isso vai demorar pra caramba, isso. E aí você, leigo, fala, pô, mas é uma coisa tão simples. Na verdade, era simples quando era na arquitetura, é só um botão, é só um fio. É só um botão, é só pôr mais um botão aqui. Então, isso aí vai facilitar muito a sua vida para você pensar isso antes de criar. Esse app aqui, como que eu fiz para criar ele? Eu fui no Manus primeiro. Eu fui no Manus, porque o Manus é muito bom de desenhar. O Manus é muito bom de desenhar sites, protótipos, assim, rápidos. Pô, esse foi um pulo do gato legal, hein? Entendeu? Então você usa uma ferramenta para levar para outra, para levar para outra. Falei, tô fazendo um workshop em Replit, dei o contexto, botei a telinha, falei, esses são os tipos de app que ele desenvolve, cria os componentes para mim. Aí ele criou um plano, eu fui mexendo. Chegou um ponto, ele não passava daquilo para criar o interativo que eu quero. Fabrício, deixa eu fazer um learning experience para a galera aqui, só aproveitar um ponto, volta no começo, você fez uma coisa muito importante do teu prompt, cara.
Galera, olha que legal. A gente, às vezes, foi mal educado, mal instruído sobre o chat GPT ou as ferramentas de IA saberem tudo. Mas, na verdade, sempre que você trata como se elas não soubessem de nada, você tira muito mais proveito. Então, você vê, o Fabrício poderia ter escrito assim, estou fazendo uma parada no Replit, faz aí. Mas ele quis colocar os tipos de aplicativo que o Replit faz. Porque é melhor você presumir que ele não sabe nada e dar o contexto, porque aí a resposta já vem muito mais direcionada. Então, só para aproveitar esse gancho, porque tem gente que ainda trata o chat GPT como se fosse uma ferramenta que sabe de tudo. E é muito melhor tratar como se fosse uma ferramenta que sabe de nada. Excelente, bom ponto. E, inclusive, aqui... Só uma coisa legal, e ele vai fingir que ele sabe. Essa é a parte ruim, né? Ele não Esse é o sabe, pior, vai fingir que sabe. Ele não sabe que não sabe, né? Ele vai te dar uma resposta. Ele vai te dar uma resposta. E aqui, ó, cara, tira um screenshot. Eu tirei uma foto dali e joguei aqui. Eu falei, é isso aqui que ele faz, pá. E aí você vai dando mais informação. Ele foi criando um plano. Ele criou crazy. Ele criou um aqui, dá até para você ver, é semelhante àquele que a gente está olhando, só que aí ele não permitia que eu mudasse o tamanho. Aí ele não tá dando certo para mudar o tamanho. O inglês, português, ele não traduzia tudo certinho, ele ficava meio estranho. Aí eu falei, cara, tá bom, já fiz bastante aqui. Tirei, inclusive, uma foto dessa tela, falei para o Replit, olha, esse aqui é o app que eu quero criar. Tá? Então, sugiro muito você fazer um esboço inicial no Manus, ou no ChatGPT, tem modo agente, enfim, antes de você entrar no Replit. Bom, aí vamos ver o que acontece aqui no Replit, então. Opa, aqui é o Learn Replit. Vamos começar a navegar a plataforma do Replit. Ó, olha só. A primeira interação que você vai ter com a gente... Bom, primeiro vamos começar a gente vai lá no começo. Você vai começar aqui. Você vai começar conversando com o agente. Tá? O Replit tem o agente e o assistente. O agente, ele busca contexto, ele vai fazer um monte de... Ele vai revisar documentos que já existem sobre o seu produto ali, o seu aplicativo. O assistente, ele vai fazer coisas específicas que você quer. Então, você pode apontar, olha, eu quero esse arquivo, eu quero que você troque isso nele. O assistente, ele precisa de muito mais conhecimento do que você está fazendo e precisa de muito mais direção. Então, eu recomendo para vocês que têm, até eu não tenho usado muito assistente. Então, principalmente para quem não tem muita experiência de desenvolvimento, fica com a gente. Usa o agente. Às vezes ele demora um pouquinho mais, mas ele vai fazer a tarefa, vamos dizer, mais completa, com mais contexto, ele vai buscar os contextos necessários sozinho. No assistente, você tem que... beleza, Thiago? Você tem que dar muito mais direção, tá? Então, você começa a conversa com o agente. O que eu fiz aqui? Eu dei só aquela tela, tá? Ó, eu dei aquela tela. Falei, eu quero criar uma ferramenta assim, assado e tal. Por que eu só dei esse tanto de informação? Porque eu sei que ele vai me fazer um monte de pergunta. Porque a primeira conversa que você tem com a gente, ele vai te fazer um monte de pergunta para você esclarecer o que você quer construir. Aí ele fez, 9 perguntas aqui, com vários detalhes, aí eu respondi uma por uma. Aí ele começou. Aí ele vai demorar uns minutos ali para construir a primeira versão. Quando ele constrói a primeira versão, você tem aqui o preview. Então ele vai começar a mostrar para você nesse preview. E olha que legal, o preview ele é responsivo, ele funciona, ele é o código que está ali, está pronto para você testar. Aí você vai testando. Pô, beleza, tá legal. Não estou conseguindo mudar o tamanho. Faz isso, muda aquilo. Aí você vai ajustando aos poucos. Primeira coisa, uma coisa de cada vez. Não fala assim, muda o botão tal, muda a página tal e deixa eu mudar o resizing, o tamanho, muda tal cor para não sei o quê. Se você começar a dar muita informação, muita instrução,
É igual você falar isso para uma pessoa, para um desenvolvedor, se ele não estiver anotando tudo para depois ir fazer um de cada vez, ele vai ficar doido. Então você tem que tomar cuidado com isso é a primeira coisa. Pede para fazer uma coisa, ele vai fazer, você testa. Se tá ok, você passa para o próximo. E aí ele tem também uma coisa muito legal, que é o rollback, quer dizer, você pode voltar em uma versão que estava funcionando. Por isso que eu falo, faz uma coisa de cada vez. E o Replit, antes, no começo, a precificação deles era um pouco mais assim, one size fits all. Agora, ele cobra pelo tamanho da tarefa. Então, se você mandar... O pessoal mandava um monte de tarefa para tentar fazer valer aquela chamada. Só que agora ele vai cobrar só pelo que ele fez. Então, vale a pena você fazer mais picado. Pô, arruma esse botão para mim? Pá, ele vai e arruma. Testa, tá funcionando? Legal. Vamos para a próxima. O próximo não deu certo, você vai rollback. Ele rola de volta para a versão que estava. Bom, esses são os rollback na parte de desenvolvimento. Tá? Isso é na parte de desenvolvimento aqui. Aí você tem, quando você chega numa versão que você fala, pô, tô com uma versão estável, legal, não sei o que, quero publicar. Aí você tem o que a gente chama de deployment. Tá? Então, a primeira aba ali que você vai usar muito é o preview. Quando você chegou numa versão que você fala assim, pô, tá uma versão legal aqui, gostei, você faz o deployment. Quando você entra no deployment, a primeira vez você vai fazer o deployment, ele vai criar uma máquina, né, uma máquina virtual, aqui, ó. Ele vai criar uma máquina virtual, que é esse container aqui de fora, uma plataforma de hospedagem. Ele vai criar uma máquina virtual e vai jogar todos esse código lá para dentro. E aí ele vai te dar um endereço, onde você consegue acessar ele da web, de qualquer lugar. E aí esse endereço vai ser persistente, que a gente chama. Ele está lá, ele vai estar lá. Sempre que você precisar, ele vai estar lá. O preview, ele só funciona enquanto você está com ele aberto aqui. Tá? Enquanto você está trabalhando nele. A hora que você sai dele aqui, que você fecha o computador e tal, ele mata isso aqui. Então você não vai conseguir acessar ele depois. Bom, essa é a primeira parte. Agora eu queria que a gente queria levar vocês nessa ferramenta para a gente começar a pensar algum tipo de aplicativo que você gostaria de criar. A gente começar a pensar quais são os componentes desse aplicativo, para você aí começar a criar alguma coisa no Replit. Beleza? Eu tenho uma proposta, Fábio, se você for conduzir alguma aí ao mesmo tempo, em paralelo, sei lá, que é aquela a gente falou em newsletter ali, né? O Estevão provocou um pouco essa ideia, né? Uhum. Sei lá, uma coisa que lesse e-mails e pegasse os links da newsletter, abrisse, fizesse um resumo, ou alguma que já recebesse o conteúdo do e-mail, parseava ali o conteúdo, ou a gente fornecer um RSS de sites que abastecesse, e aí depois disparasse e-mail para uma lista. Foi uma primeira ideia que me veio aqui. Tá, beleza. Você quer uma coisa que... Então, tem várias formas de a gente pensar isso, né? Uma delas é o que o front-end disso, o que as telas, o que a funcionalidade disso pareceria. Dá para desenhar isso no papel, jogar uma foto ali para a gente começar essa conversa. Mas alguém tem alguma outra ideia? Eu acho que às vezes também que não, uma ideiazinha simples, uma coisinha mais... Claro, total. Mais simples, mais fácil. Por favor, porque eu tô pensando o que você está fazendo, o que você está propondo, a gente vai precisar de serviços de IA, né? Então aí no caso, vamos dizer, a gente teria um serviço de autenticação, né? O usuário vai ser autenticado. A gente teria uma interface, vou tirar o mobile daqui porque não interessa, a gente teria uma interface web. Seria isso ou não teria nem interface web? Se o cara fosse escolher o que ele fosse receber, daria para ter uma interface. Mas se a gente fosse só fazer uma máquina, tipo o seu produto de report de áudio, uma máquina de raspagem de notícias que gerasse uma newsletter por dia, por semana do que aconteceu. Aí nem precisaria de interface. Tá. Mas eu acho que isso pode estar alguns graus de complexidade maior do que esse o exemplo aqui, né? É isso que eu estou pensando. Porque aí o que acontece? A gente vai ter
a gente vai ter muita integração de outros serviços externos. Tá? Você vai ter aqui uma interface, por exemplo, um WhatsApp aqui, que vai ser externo, que vai estar conectando aqui. Eu nem adicionei esses aqui. A gente vai ter que ter um serviço de LLM, né? Um serviço para fazer a tarefa de resumo, conversão. E aí tem aquelas conexões com Meta. Eu acho que a Thaís colocou uma ideia ali com conteúdo dentro do nosso grupo do WhatsApp. Então, Thaís, é possível, mas aí a parte de conectar com a Meta para buscar aqueles é meio chatinha. E aí entra numa área que eu acho que sai um pouco do escopo do Replit. Alguém tem alguma ideia que seja uma coisa mais... ser um aplicativo, um app mesmo, um serviço... A gente pode até conectar algum LLM, eu já tenho um LLM conectado. Cara, aqui. eu tenho uma ideia, mas eu acho ela um pouco nojenta, mas eu vou falar. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter uma relação diferente com o nosso intestino. E uma das coisas que você acompanha é se você está produzindo material de acordo com uma escala. Muito nojenta essa ideia? Você está produzindo material de acordo com uma escala. Foi o melhor. Deixa eu ver se eu entendi, Kennedy. Tem aqueles aplicativos que você usa para saber se você bebeu 2 litros de água por dia. Você quer fazer um aplicativo que vai medir quanto que você foi ao banheiro durante todos os dias. Ó, você continuou educado. Ele dispersou no banheiro, é isso que ele quer saber. A Lilian, pela risada da Lilian, eu vi que ela já entendeu, né? O que era. Então, mas quantas vezes a gente foi no banheiro por dia? Quantas vezes e a qualidade do material, pô. Tem essa parte que é divertida também, cara. Mas aí você quer tirar foto? Foi duro, tava mole, saiu... Não, tem uma escala, cara. Tem uma escala, os caras criaram, tem uma loja. Mas eu a acho gente que a pode Thaís deu uma ideia bem mais pode limpa. fazer, tira uma foto antes e só descreve o depois. Caraca. Não. Acho que a galera deu umas ideias mais higiênicas ali, galera. Mas Tem uma poderia lógica. poderia ser esse de beber água, já que a gente precisa de uma coisa simples. Esse de beber água bebi, não bebi, quanto bebi. E aí ele daria uma quantidade de passar essa semana, quanto você bebeu de água no dia, na semana e no mês, por exemplo. Essa é uma aplicação bem simples. Se a gente fizer essa de rotina, de tracking de rotina, que aí adiciona a água, adiciona essa escala aí do Kenneth, adiciona, sei lá, a pessoa fez meditação, foi na academia, enfim, meio que a gente adiciona alguns elementos. Beleza. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos ter um serviço de autenticação, porque a gente precisa saber quem que é o usuário, certo? Porque a gente vai fazer o tracking desse usuário. A gente vai precisar de uma interface, que é onde esse usuário vai interagir. Essa interface vai ter a gente faz um aplicativo web que seja responsivo, então dá para você usar ele no celular. A gente vai usar... Nós não vamos conectar nenhum serviço externo para deixar ele, por enquanto, deixar ele simples. Nós vamos ter um servidor API, que vai ser um servidor em React. Nós vamos ter que ter um banco de dados para armazenar esses dados todos, certo? Então, nós vamos começar com isso aqui. Deixa eu vou tirar uma foto. Uma foto daqui. E aí nós vamos começar aqui um novo... Ok. O Replit funciona em português, claro. Por conta de eu trabalhar em inglês, há 20 anos eu acho muito mais fácil escrever em inglês, mas se for ok, I want to create an app, track activities, e inclusive dá para você misturar, você misturar português com inglês, não tem problema. Quero criar um app para... Mas em tese as AIs, inclusive, respondem melhor quando você manda o prompt em inglês, né? Não é muito melhor, mas normalmente dá uma vantagem. Eu acho que tem uma vantagem em você escrever em inglês, até porque não é só linguagem, não é só a língua, é a linguagem que você usa. Então tem algumas coisas que a linguagem de desenvolvedor
que por conta do treinamento da IA, ela vai entender muito melhor. Então, você falar assim, a margem não está mostrando, está cortando no meu celular. Se você falar assim, make it mobile responsive, ele já vai entender que é para você fazer todos os componentes reagirem bem às mudanças de tamanho. Então, assim, tem algumas coisas que são linguagem de desenvolvimento que você vai pegando ao longo do tempo. Tá? Mas vamos lá, Create Track Activities, such as, quais são as atividades que a gente falou? Beber água, exercício físico, meditação. Isso, meditation, gym, exercise, water intake, etc. Seria legal medir os deslocamentos involuntários também. E às vezes no trabalho você anda muito, você faz muita coisa e isso aí você acaba não calculando. E você consegue captar, por exemplo, de um relógio ou do próprio GPS do celular, numa aplicação desse tipo. Tá. Eu não sei se o browser eu não sei se o browser consegue captar isso, o browser do celular, porque normalmente, João, isso aí são funcionalidades do sistema operacional do seu celular que são acessados pelo app nativo. Mas vamos pensar. Use this mostly. Eu esperamos usuários a maioria do tempo no seu celular. Want to be able to, eu quero poder editar os tipos de atividades. Vou colocar como um admin. Tá, vamos ver o que ele vai perguntar para a gente. Aí aqui a gente já sabe que isso vai ser um Modern Web App. Tá? Olha só que ele já tem uma funcionalidade aqui para melhorar o prompt. Ele vai dar uma olhada e vai sugerir alguma melhora no prompt. Isso aqui é legal, principalmente aquela questão que eu falei da linguagem de desenvolvimento. Olha lá, ele até pensou, inspirado no Habitica Apple Health App, no Clean Habit Track Interface, Motivational Progress Displays, legal. Web-based Habit Track Application, Monitor Routine Activity Meditation, tá? Core Features. E aí já vai te dando uma ideia de como que o agente entende instrução da melhor forma. Tá? Visualização, admin, profile editing. Vamos ver se ele consegue fazer movement tracking. Tracking de steps. Tá. Aí, então aqui você começa. Então, primeira coisa, se você der uma pensada no que você quer criar, se aquilo precisa de um banco de dados, se aquilo precisa de autenticação de usuário, se aquilo, você já dá uma direção melhor para começar uma fundação melhor, entendeu? Para o seu aplicativo. Quem quiser ir fazendo e brincando aí no Replit ao mesmo tempo, fica à vontade. Ô, Fabrício, uma pergunta. O Replit faz, como o Lovable, por exemplo, sugestão de... use tal banco de dados, sei lá, Airtable, Subbase. Ele sugere um hosting, ou ele usa o próprio. O que ele faz nessa parte, assim, para as coisas que você vai plugar? Ele já é bem... ele já tem ele já tem uma lista, um stack bem definido, que eles usavam GCP, né, Google Cloud, antes, e agora fizeram uma parceria, não sei se... Fizeram uma parceria com a Microsoft, e agora estão mudando para a Microsoft. Eu não sei se mudaram ainda já, porque eu vi alguma coisa ali sobre o banco de dados ainda que é usado muito pela Google. Mas ele vai criar
essa máquina virtual, ele vai criar um banco de dados, ele vai criar com base nos produtos da Google. Eu acho que dá para... Desculpa te interromper, mas ele cria para você, realmente. Ele não vai, você não vai, porque só para contar a experiência rápida, eu contei o case lá do Lovable que eu fiz na KPMG. Cara, eu tive que, foi o que mais demorou, eu tive que criar conta na Google Account, aí liberar um token de acesso, aí entrar no Subbase, criar outra token, fornecer para ele. Então, isso deu um trabalhinho que eu achava legal se a ferramenta já entregasse, né? Ele entrega. Ele já faz para você o banco de dados, cria o banco de dados, muda a estrutura do banco de dados. E aí entra uma outra questão, eu estava falando para vocês, no desenvolvimento de software, à medida que você começa a ter usuários dentro do software, o desenvolvimento passa a ter 2 ou 3 ambientes. Então, a gente tem o que a gente chama de ambiente de desenvolvimento, que ele é toda uma cópia disso aqui, tá? Ele é toda uma cópia disso aqui. Aí você tem um ambiente de teste, o sandbox, que a gente chama, que é uma outra cópia disso. E aí a gente tem um ambiente de produção, que a gente chama, que é o ao vivo. Então você tem 3 máquinas virtuais ou 3 conjuntos de aplicações serverless e tal, 3 bancos de dados, 3 conjuntos de código de API, 3 conjuntos de código de interface. Você vai ter um ambiente desse para cada etapa de desenvolvimento. Então, a etapa de desenvolvimento é onde os desenvolvedores trabalham, que eles vão mudando coisas ali dentro. A parte do teste ao vivo, que é onde você junta tudo aquilo que os desenvolvedores fizeram e joga para o ambiente de teste. E aí o ambiente de produção, que é onde você joga as atualizações para os usuários que estão ao vivo. E ainda assim, a gente sabe de usar software que muita coisa chega com bug, né? Então, tem toda uma fase de transferência de um teste para outro teste para ir ao vivo. O problema, Kenneth, um dos problemas que as ferramentas têm é que elas usam um banco de dados só. Ele vai criar um banco de dados para você, só que ele vai criar um banco de dados que vai estar usando no desenvolvimento e vai estar usando no deployment, no ao vivo. Então, se você faz uma mudança no banco de dados aqui, você pode quebrar uma coisa lá. Entendidíssimo. Entendeu? Eu não tentei ainda pedir para ele fazer 2 versões de banco de dados. Eu quero tentar isso também, em algum momento. Pedir para ele fazer um banco de dados para desenvolvimento, um banco de dados para produção. Você publicou isso, começa a ter muito acesso. Como é que ele faz? Que ponto que ele começa a te cobrar? Como é que é a comunicação? Eu vou te mostrar. Vamos começar isso aqui, aí eu vou fazer o primeiro deploy e vou mostrar para vocês como funciona. Bom, olha o que ele fez. Só com base naquilo, ele está dando uma sugestão aqui, versão inicial. Eu acho que a gente está tendo um pouco de... como que diz? Foi mal, sou eu, Eco. Beleza. Então, ele deu aqui versão inicial. Ele pegou todas as coisas que a gente sugeriu, tá? Os features. Later, ele até sugeriu algumas coisas para fazer depois. Olha aqui, ó. O agente pode fazer isso aqui depois. Social features, habit sharing, push notifications, integrated fitness trackers. Beleza. Bom, tá legal? Alguém quer mudar alguma coisa aqui? Beleza? Se você quiser mudar alguma coisa... Se você quiser mudar alguma coisa, você pode ir aqui no Keep Chatting e você continua. Ah, não, eu quero que a cor seja mais assim. Eu quero que a cor seja mais, sei lá, tá? Eu quero que pareça mais com tal coisa. Mas aqui, ter esse tempo, vou dar um approve. E aí ele vai começar. Desde que você começou a falar, comecei a fazer um site aqui em paralelo. Tá quase pronto já. Fiquei meio impressionado. Viu? Maravilha. Então depois você vai compartilhar com a gente, Léo. Pode ser. Beleza. Bom, aí ele está trabalhando aqui, tá? Outra coisa legal que ele tem é o seguinte, hoje eu uso o Replit, o Manus, o ChatGPT, então assim, eu consigo fazer meio que 4 coisas ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando em alguma coisa e eu boto eles para fazer tarefa. Só que aí, pô, você bota ali, fecha a aba e esquece. O Replit tem um app de celular, que é muito legal, dá para você fazer muita coisa ali,
E ele te avisa quando está pronto, quando está... Enfim, você pode até fazer algumas coisinhas, dar algumas tarefas para ele pelo celular mesmo. Então, assim, eu acho legal ter o app, porque aí ele te avisa quando estiver pronto, tá? Ele está falando aqui, Get Notified, olha lá. Ele já tem o QR Code ali para você escanear e instalar o aplicativo. Né? No caso, eu já tenho. E ele está criando aqui. Agora, vamos olhar aqui, então, o que ele está fazendo. Ó. Aqui são os arquivos, tá? Isso aqui, para quem nunca trabalhou com código, isso aqui é como um aplicativo parece, um aplicativo de digital parece por trás da tela. Ele é... Ô, Fabrício, Aham. perdão interromper, mas só uma pergunta. Dá para ser colaborativo? Tipo, você pode incluir outra pessoa aí para ficar? Dá, né? Dá. Dá e o Leão falou o quê? Por exemplo, eu estou construindo esse aplicativo aqui, e vamos dizer que eu vou colaborar com ele. Eu posso dar um invite aqui, e eu coloco ele, eu preciso do nome dele, ou o e-mail, e eu convido ele, e aí ele passa a ser um colaborador aqui. A minha conta é limitada até 3 colaboradores, eu posso ter, então, 3 colaboradores em um projeto. Quando eu estiver rodando alguma coisa e o Gabriel abrir, ele vai ver o agente trabalhando e vai falar para ele, olha, o agente está trabalhando com uma demanda do Fabrício. Ele não vai fazer nada enquanto ele não terminar aquela demanda. Então o agente ele controla isso para que não tenha 2 pessoas mudando o código ao mesmo tempo. Enquanto ele está trabalhando, ele está criando arquivos e folders e estruturando isso dentro da forma que normalmente a gente desenvolve código, tá? Lembra que eu falei de cliente e de servidor? Quando a gente desenvolve código, a gente cria uma pasta para os arquivos que vão rodar no cliente. Você tem componentes, você tem UI, que é o User Interface, interface de usuário. Você tem um número de coisas aqui que vai funcionar na frente do cliente. As páginas, as bibliotecas. Então, assim, 60, 49... Ele está criando muito arquivo aqui por trás. Muita coisa ele traz de bibliotecas que já existem. Vocês podem ver que essa interface aqui, ela parece um pouco familiar, né? Então tem algumas bibliotecas que são muito utilizadas para a interface de aplicativos na web. Então ele faz isso. Os arquivos aqui, se eu subir uma logo, se alguém quiser fazer aí no ChatGPT ou em alguma ferramenta, faz uma logo, manda aqui para a gente pode colocar aqui. Ele sobe a logo e ele vai colocar ali, aí ele vai salvando aqui nos assets. O lado do servidor, aqui o server side, o código que ele vai rodar do lado do servidor para executar as tarefas aqui. Ele está criando ainda arquivo de configuração. Kenneth, aqui que está o banco de dados, ó. Tá? Aqui você acessa o agente, você acessa o preview, o terminal, você acessa o console para ver o que está acontecendo. Aqui ele não tem um banco de dados ainda. Vamos ver se ele vai criar agora. Vamos ver se ele vai criar. Você pode criar manualmente ou você pode pedir para ele criar. Mas eu estou deixando o agente trabalhar ainda. Eu imagino que ele vai criar um banco de dados para a gente, porque a gente precisa. Mas vamos ver. Aí tem a parte de deployment. Quando ele estiver, a primeira versão estiver pronta, a gente vai fazer o deploy. Enquanto ele está trabalhando ali, vou mostrar isso aqui, Estevão, que você tinha perguntado. A gente testou ali, tá legal, tá funcionando, pô, tá bacana, vamos subir ele, né? Vamos fazer um deploy. Você tem algumas opções aqui. Legal. Se você quiser um servidor de alta performance, ele vai estar sempre funcionando, sempre ligado, é o que chama Reserved Virtual Machine. Always on. Tá? É um servidor de alta performance, ele vai estar sempre ligado, ele vai estar sempre funcionando. Se você quiser um auto-scale, ele vai... Quando ele começar a ter demanda, ele aumenta dentro de um limite, que é o que vai controlar a sua conta. Isso aqui tô achando que vai chegar um monte de gente de uma vez só, não limita, ou se vai aumentando o meu custo conforme a demanda for aumentando.
E você fala assim, em números de, quando a gente for publicar ele, você vai ver em números de unidades computacionais que ele fala, números de virtual machines. Então ele vai de 1, acho que a 20 ou 40. Então você vai aumentando. O máximo que ele vai atingir é o máximo que você colocou. Por quê? Aquilo ali vai limitar o seu custo, a sua conta. O que acontece? Se você tem 5 pessoas acessando ao mesmo tempo, provavelmente ele vai funcionar no mínimo ali e tal. Você tem 20, 30, 40, ele vai subindo até chegar no limite. E aí ele vai começar a ficar mais devagar. Por quê? Os pedidos eles vão entrando na fila. Né? Ele vai ficando mais devagar, até o ponto que tiver muito pedido, ele começa a derrubar. Você entendeu? Mas ele não vai servir aquilo lá além do limite de custo que você colocou. Aí você tem a opção de páginas estáticas, HTML, e o scheduler, que é, se você quer que ele faça, por exemplo, no caso da newsletter, ele vai rodar uma vez por dia, e aí ele vai rodar, vai executar aquilo tudo e fecha. Tá? E aí tem uma opção de configurar mais o seu deployment do jeito que você quiser. Normalmente você vai usar uma daquelas opções. Aqui ele fala, ó, preço com base no uso, cobrado a 0,00032 por unidade computacional, mais um custo fixo de $1 por mês por deployment. Tá? Então, $1 para ele ficar no ar por mês, e o resto ele vai te cobrar isso aqui por unidade computacional. Tá? Isso aqui é novo, eles adicionaram um security scan. Eu não testei ainda. Beleza, terminei de construir o primeiro tal. Beleza, vamos lá no preview. Ô, Fabrício, e legal esse negócio do Security Scan, porque essa é uma das maiores críticas que os programadores mais experientes têm ao Vibe Coding, né? A ideia de que você precisa... Você vai soltar um aplicativo cheio de problema de privacidade. Né? Isso, exatamente. Isso aí, quando você começa a pensar em usuários ao vivo, aí essas questões começam a ficar muito importantes, né? Já não é mais só um app de brincadeira, tal, você já começa a ter dados de usuários, dados mais sensitivos, então isso tudo já começa a entrar em cena. Beleza, salvei aqui no Downloads, deixa eu... Ó, vamos olhar o que ele fez aqui. Ele não criou um banco de dados, tá? Ele não criou ainda. Então, nós vamos voltar lá no agente. Vamos voltar no preview. Ó, o que ele criou aqui. Gerencie sua conta, tal. Só que, olha só, ele salvou. Como que ele salvou se não tem banco de dados? Ele está salvando em algum arquivo aqui. Tá? Então, a gente fazia muito isso, a gente faz muito isso, quando a gente está começando a desenvolver, a gente não cria um banco de dados direto, de cara. A gente salva em arquivos até a gente refinar um pouco mais o que a gente quer para que a gente não fique criando e recriando aquele banco de dados e mudando ele. Claro que agora está muito mais fácil. Então, a gente pode falar para ele criar um banco de dados para isso. Tá? Só que, então, é aquela primeira coisa. Você vê, inclusive eu coloquei até no exemplo aqui, ele tinha um banco de dados, que ele não criou. Então, o agente, o desenvolvedor, ele não nem sempre ele segue todas as instruções, então a gente tem que estar sempre verificando se ele fez tudo que a gente queria. Tá, então ele fez isso aqui, deixa eu trazer a logo que a gente criou. A gente não, que o... Demorou muito fazer essa logo aí, hein, Estevam? Porra. Que o Estevam criou pra gente. Que não é que eu precisei fazer um briefing, aí eu precisei enviar para o cliente, aí eu falei com o designer, aí o cliente não gostou da primeira versão, entendeu? Teve todo esse processo, é que eu fiz isso daqui sem vocês perceberem, entendeu? Beleza, Alessandro. Ó, aqui é o nome que ele deu pro app. A gente pode mudar, que o nome Just Do It, né? Ou tudo junto, mas ali tanto faz. E o ícone, eu posso colocar o ícone aqui no Downloads. Eu posso colocar esse como ícone.
tá? Ele é private, beleza, já mudou lá. Falar, atualizo, né? Updates, the name and logo for the app. Tá vendo? Vou dar só uma tarefa, tá? E aí a gente já começa a testar. Então, vamos fazer uma coisa junto aqui, para vocês não ficarem só olhando eu mexendo isso aqui. Vamos fazer um deploy, aí vocês entram e vocês começam a testar. Tá? Eu posso testar ele aqui ao vivo, como vocês viram, como eu fiz editei o perfil, ele funcionou, ficou legal. Beleza, eu posso adicionar aqui, opa, ó, não está funcionando isso aqui, o que era para fazer? Ó, Fabrício, até aproveitando esse gancho de não funcionar, né? Teve um cara no grupo que estava falando lá que queria criar um robozinho de IA para o médico rápido. E aí eu falei para ele, o negócio ele se cria rápido. O problema é que depois você tem que ir corrigindo todos os bugzinhos que vão aparecer, né? O problema é ele funcionar do começo ao fim, exatamente, naquilo que você... Ó, ele tá vendo? Como a gente não deu muita informação sobre como a gente queria que ele funcionasse, ele criou assim, ó. Você clica ali, ó, meditação. Fiz 10 minutos? Sim, não, é isso. Pô, eu quero colocar isso aqui como um slider, para dizer quantos minutos de meditação eu fiz. Entendeu? Gym workout, eu quero colocar um slider. Né? De repente a gente quer fazer. Vamos fazer isso? Olha lá. Agora ele atualizei, tarará, fiz tudo isso, já está lá nosso logo, já mudou o nome, ele tem um sininho ali que não tem nada, não está funcionando, ele tem isso aqui que ele volta lá no começo, legal. Tipo de atividade, calendário, tá? Ó, agora ele falou, quer adicionar um banco de dados para guardar os dados do usuário? Aí, Kenneth, aqui, ó. Só isso aqui, add a database. Ou você fala, né? Vamos criar um banco de dados para guardar isso, isso, isso. Ele vai criar um banco de dados, vamos ver como que ele vai criar meio básico. Olha lá, ele criou um Postgres Database, SQL. Se você quiser um banco de dados diferente, se você quiser um banco de dados no SQL, aí você tem que informar, você tem que dar mais direção, porque ele vai no padrão. O padrão é um banco de dados em formato SQL. Ó, ele criou o banco de dados. Aí o que ele está fazendo? Agora eu vou atualizar a aplicação para usar isso ao invés da in-memory storage. Em vez dele apontar para o arquivo onde ele estava salvando as coisas, agora ele tem que apontar para o banco de dados. Então ele tem que ir refazer isso, que a gente chama de refatorar o código, porque agora ele está apontando para um banco de dados. Então são essas coisas que começam a ficar meio técnicas, né? E aí é legal, do ponto que o Gabriel falou antes, você ter um colaborador que seja um desenvolvedor mais experiente, porque aí ele pode vir e resolver uns probleminhas mais difíceis. Tem um cara aqui que está desenvolvendo um app, e aí ele pediu minha ajuda, ele me adicionou, aí ele fala, pô, tô tendo um problema assim, assim, assim. Eu vou lá e resolvo, porque eu olho nos arquivos aqui e tal, vejo, beleza, eu sei o que é. Que às vezes é uma coisa mais técnica. Tem uma pergunta do Alceu. Pode incluir goals para ver a distância dos objetivos diários? Sim, vamos, legal, vamos colocar. Mas, Fabrício, legal o negócio do banco de dados, cara, que ele já desenrolou. Agora, eu fiquei um pouco na dúvida se você quisesse mexer nesse banco, se você conseguiria, ou você vai ter que ir sempre pedindo para ele via chat. Cara, dá, mas eu prefiro mexer pelo chat, tá? Você pode aqui, ó, você pode alterar. Para manter o controle ali de alguma maneira, né, cara? Manter o contexto. Porque o contexto, tá? Porque o contexto a gente sabe que é muito importante ao longo da tarefa. Outra coisa legal que ele fala, deixa eu só mostrar para vocês. Então aqui, ó, lembra do íconezinho de banco de dados? Você tem aqui um overview, ele está mostrando aqui as tabelas, ele criou tipos de atividades, log, hábitos do usuário, usuários. Aí os dados estão ali. Olha lá. Daily steps, meditation, tal. A gente pode acrescentar outros aqui.
tá? Eu posso aqui acrescentar, no nome, eu posso Ô, acrescentar... Febs, e qual o modelo que ele está usando, cara, para ele segurar um contexto com tanto arquivo, tanta edição, tanta conversa? Normalmente é cloud, é esse também? Foi o cloud, Sonnet, o Sonnet 4. Pode Sonnet 4. Ok. Você pode mudar, ele tem uma configuração, você pode mudar se quiser usar o GPT-4 acho que é, mas eu deixo no Sonnet, que é o melhor. Você tem retenção do histórico do banco de dados, então assim, você vê que eles já estão adicionando aqui algumas coisas exatamente por conta daquele problema que teve do cara que destruiu o banco de dados do aplicativo dele. Então aqui ele tem uma retenção do histórico do banco de dados para você, um backup, para você poder fazer um rollout, um rollback, né? Boa. O que mais você tem aqui? Mais avançado, aí aqui, ó, o banco de dados, ele tem uma URL, lembra que tudo é um arquivo, né? Ou ele está no servidor, ou ele está na sua máquina virtual. Ele tem uma URL aqui para você acessar o banco de dados, você tem o nome do banco de dados, você tem... Aqui seria a parte toda técnica, inclusive até a senha, para você acessar esse banco de dados de algum outro lugar. Mas eu sempre prefiro fazer tudo dentro dele, porque ele vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é um arquivo de configuração que ele vai tudo que ele tem de... Aqui é para rodar, né? Ele tem um outro aqui. Ele tem um arquivo aqui que ele é uma descrição mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma descrição e ele vai atualizando isso aqui. Então, ó, a aplicação de tracking de hábitos, overview, preferência do usuário, arquitetura, olha aqui, ó. Componentes. Então, se você fizer alguma coisa fora daqui, ele não vai saber que você fez, ele não vai atualizar. Aí depois lá na frente você vai querer fazer uma outra mudança, ele não vai estar a par disso. Cara, ficou muito fácil você fazer qualquer mudança no banco de dados. Você pode falar assim, adiciona uma tabela para isso, adiciona um campo para aquilo. Ele faz. Inclusive você pode ver os dados aqui. Ô Febs, só para exercitar, não precisa executar não, mas só para eu exercitar na minha cabeça aqui uns edge cases. Se você tivesse uma planilha com todos os usuários aqui do grupo, você poderia subir ela ali para o agent e falar, importa isso aqui no banco, colocando o campo nome, o campo ID e o campo e-mail. Sim. Por exemplo, né? Legal. Sim, adicione esses usuários já, faz uma importação de usuário. Beleza? Ou você pode criar, eu fiz isso para um outro cliente, você pode criar uma interface de administração de usuários e uma opção de fazer um upload de uma planilha. Boa. Faz um crudezinho ali, libera um acesso e o cara faz isso. E aí o cara, clicar, subir coisa. Então vamos fazer um deploy. Porque eu acho, Febs, antes de você entrar no deploy, só para falar para a galera. Cara, eu acho que uma coisa é vocês assistirem isso que o Fabrício está mostrando hoje e aí sair daqui e não fazer absolutamente nada sobre isso. A outra é você olhar para a tua própria rotina e aquelas coisas insuportáveis de chata que você tem que fazer todo dia e sacar o quão rápido tá você fazer uma automatização disso, né? Um pequeno software, um micro, o Fabrício usa muito o conceito do micro SaaS, né? É um software que faz só uma única micro tarefa, só que às vezes aquilo vai te economizar 1 hora por dia de trabalho, né? Uma hora por dia ao longo de 360 dias, 365 dias é tempo pra caramba. E eu acho que, inclusive, vamos colocar um desafio, né? O pessoal criar alguma coisa e compartilhar no grupo lá, depois. Adriano. Ô, Fabrício, deixa eu fazer uma pergunta aí. Você falou de alguns projetos que você acabou ajudando, mas pelo que eu estou entendendo, dentro do Repit, ele tem que ser criado aí dentro. Eu te pergunto por causa de, por exemplo, o meu dia a dia. Eu trabalho numa consultora, ajudo uma outra empresa. Então, claro, eu não posso construir ou acessar os ambientes da empresa por aí. Mas, às vezes, um bug, alguma coisa, porque tem que interagir com pipeline, com base de dados, com dashboard, com treinamento de machine learning. Então, às vezes, para eu ver mais fácil, eu poderia usar, porque às vezes eu uso o cursor ou uso um outro que eu vou interagindo e eu vou trazendo. Então, como que daria para essa integração sem
sem ter muita liberdade de segurança, né? Sem ter muito problema de segurança. Você teve algum caso? Adriano, eu usaria o cursor para isso. Eu usaria o cursor, e aí o cursor você vai plugar no repositório, no GitHub. O Replit ele tem integração com o GitHub, né? Você pode conectar ele no seu repositório de arquivos, né? O pessoal que não tem muita familiaridade com o Git, o Git é um padrão de esses arquivos aqui serem colocados, vamos dizer, empurrados para a nuvem, onde ele vai ser executado. Então, o GitHub, ele é onde você manda esse código aqui, e aí o seu servidor, que vai fazer a computação daquele código, ele tem permissão de buscar esse código no GitHub, executa ele. Então, o seu código ele é mantido sempre no GitHub. O Replit tem integração com o GitHub, você pode empurrar esse código para o GitHub aqui. O que ele está fazendo? Ele está usando uma infraestrutura dele, com o GCP e Azure agora, mas o que o Adriano está falando é o seguinte, na empresa dele, eles têm já o código deles, que já está num ambiente seguro, que já está com banco de dados seguro e tudo mais. Então, para isso, Adriano, eu prefiro usar o cursor. Tá. Em alguns casos, eu conheço pessoal que trabalha em banco aqui, principalmente, eles usam o cursor, mas o cursor está ligado em um modelo de linguagem deles, em uma instância de linguagem deles. Porque o cara não quer o código deles rodando no Code, da Anthropic, na OpenAI, no coisa. Então, eles usam só a ferramenta mesmo para interação. Ô Fabrício, então, case... Desculpa, Bedina, pode falar. Só ia terminar. Então é isso mesmo, né? Esse Replit é mais interessante para iniciar algo do zero e escalar e o que for. Mas se algo já está rodando, talvez tenha outras ideias mais interessantes. Eu acho que o Replit é legal para você fazer protótipo, só que assim, às vezes, Adriano, na sua empresa, um software grande, ele vai ter o que a gente chama de CI/CD, né? Ele vai estar operando dentro do Continuous Implementation, Continuous Development. E normalmente ele vai estar trazendo módulos para dentro do sistema. Então você pode criar aqui um módulo bem rápido. Você vai no seu sistema, tira um screenshot da tela, desde que não tenha dados confidenciais nem nada, tira um screenshot da tela, joga aqui e fala, cara, eu quero criar um módulo que faz isso dentro dessa tela. Eu tentei fazer um pouco isso pelo GPT, em algumas coisas eu tirava isso, mas o processo entre ter que gerar o que ele via e o que eu precisava ter demorava muito. Então, às vezes eu acabava, ou ele alucinava e coisa. Então, às vezes era mais fácil eu criar e pegava só algo que já estava criado e falava, qual pode ser um bug aqui ou tal. Eu não conseguia utilizar dessa maneira, sabe? Tipo, tenho que criar um módulo novo, uma integração com a base de dados que já está. A dificuldade é o contexto. A dificuldade é o contexto. Se você está pedindo para ele resolver um problema de um sistema desse tamanho, mas você está dando só isso aqui de contexto, ele vai se perder. Então, aí conforme eu ia dando mais contexto, não consegui utilizar de maneira eficiente isso, sabe? Eu fazia muito com o ChatGPT, eu tentava programar muito com o ChatGPT e fica difícil por causa disso. Bom, vamos fazer o deployment aqui para a gente poder... Valeu, era essa a minha dúvida. E para vocês verem, a gente tenta fazer mais alguma implementação aqui. Então, aí eu expliquei as opções que a gente tem aqui. Nesse caso aqui, eu vou colocar o autoscale, que é para a maioria das coisas é o melhor. Aqui, ó, que eu falei, vai até 10 máquinas, Estevão, até 880 unidades de computação. É o máximo, é o tráfego máximo, tá? É o tráfego máximo. Ou seja, no tráfego máximo, ele vai custar 0,02 por segundo. Não precisa de tudo isso, eu acho que normalmente 3 máquinas dá conta. Tá, só para entender, o que seria isso de uso, assim, do tipo, quantos, você consegue me dar uma ideia fiz um aplicativozinho lá, tô brincando, só quero testar se tô fazendo MVP. Quanto de tráfego que isso significa? Quantos usuários? Ou, sei lá, alguma medida que... Nem quem fez o app do zero sabe essa resposta. Bota em produção e reza. Mas o Fabrício deve ter uma resposta mais educada. Eu colocaria... Depende do app, depende de quantas o que o app está fazendo. Você fala, pô, é um app que é um joguinho. Cara, o joguinho é mais pesado para rodar. É um app que você clica e vai ver alguma informação, que nem aqui a gente vai atualizar um negócio do banco de dados. Não vai ter tanto consumo. O que eu falo, normalmente, por cima? 3 máquinas, uma máquina enquanto está testando, joga aí 3 máquinas se você tiver
até uns 50 usuários, talvez entrando. E aí o legal é que depois eu vou mostrar para vocês, dá para você ver a utilização. Então você vê, se ele está batendo perto de 90%, aí você vai aumentar. Né? Beleza, Machine Power, tá, então 4 Virtual CPUs, 8 GB de RAM. Você pode editar isso aqui se quiser, você pode aumentar o RAM, tá? A memória RAM é um dos principais para dar velocidade de resposta. Só que, claro, fica mais caro. Vamos deixar ele assim mesmo. Aprovado. E aí vamos chamar de, vamos ver se dá, Just Do It. Vamos ver se dá tudo junto. Não. Alguém já pegou. Então vamos Just Do It. Tá, Private Deployment não. Aí ele vai rodar. Aí eu vou fazer o deploy. Você viu que ele tinha uma opção ali de fazer o scan antes do deploy. Você pode usar aquilo, tá? Então, um dos problemas, enquanto ele faz isso aqui, um dos problemas que a gente está vendo, pessoal, é que a forma de desenvolver aqui, ela é muito mais rápida, então você acaba comendo muita etapa. Essa separação entre o ambiente de desenvolvimento e o ambiente ao vivo sempre foi muito importante no desenvolvimento de software, tá? Então, o ambiente de desenvolvimento é aqui, quando você faz deployment, você está jogando ele ao vivo. Só que, pô, você testou uma vez. E cada vez que você adiciona um novo feature, normalmente a gente não volta e testa todos os outros. E às vezes ele quebra uma coisa que já funcionava. Você fala, pô, adiciona um novo logo aqui. Aí ele adicionou, aí você, pum, joga ele ao vivo. Ou aí ele quebrou uma outra página lá. Pô, mas como que ele quebrou? Então, por isso que quanto mais você mantiver o contexto aqui dentro, quanto mais direção você dá, melhor. Outra coisa que ele fez hoje, eu estava trabalhando num outro app, ele foi e criou uns registros no banco de dados para testar uma coisa. E ele foi e criou. Eu falei, pô, mas não era para você criar sem minha permissão. Porque às vezes você tem um usuário ao vivo lá e ele foi e criou um negócio. Né? Vamos dizer, eu estou testando aqui para ver se o progresso do Estevão está 100%, aí ele fala, pô, tá, eu criei uns registros lá para o Estevão para completar ele para 100%, para você ver se está funcionando a tela. É boa intenção, mas não ajuda. Então, essa é uma dificuldade que ainda o pessoal está aprendendo a navegar. Então, a diferença entre o ambiente de desenvolvimento e o ambiente de produção. Por isso que ele é muito legal para você criar coisas que sejam protótipos mesmo. Não. Só dividir uma história com a galera. Eu falei sobre usar isso, né, galera? Botar em prática. O Fabrício falou sobre o desafio. Cara, uma coisa que a gente tem que fazer lá na 8020, a gente tem um cliente que é listado na bolsa, e aí ele tem um monte de requisitos. Além de eu ter que fazer o serviço, né? Eu tenho que criar o conteúdo, eu tenho que fazer a análise de BI, tenho que montar um relatório. Ele pede para todo mês eu fazer um pacote de arquivos que evidencie que o meu trabalho foi feito. Então, imagina que é print de tela, às vezes é um link de um conteúdo publicado, às vezes é um relatório, um arquivo PDF e tal. A gente chegava, vamos dizer, no mês de 30 dias, um dia como hoje, por exemplo, ia ser um caos na empresa. Por quê? A gente ia estar vasculhando tudo que a gente fez o mês inteiro. Bom, sei lá, 3 anos atrás, alguém inventou da gente fazer uma planilha. Puta, ótima ideia. Ao longo do mês, a gente fez a planilha. Aí a gente começou a se organizar ao longo de todo o dia e adicionando cada uma das coisas da planilha. Bom, passou um tempo, a gente começou a sentir um pouco de limitação na planilha. Por quê? A gente queria coisa multimídia, né? De múltiplos formatos diferentes. A gente queria ter anexos, às vezes links. A gente entrou no Lovable, na época não foi o Replit, mas é muito parecido com tudo que o Fabrício está montando. E a gente fez exatamente o que a gente transformou a planilha num app, né? E aí é um app só nosso, está publicado no server nosso, web, a gente publicou ele lá, e a gente faz o controle inteiro. Agora a gente já conseguiu construir um dashboard, porque diferente de uma planilha, agora a gente tem um banco de dados. Com esse banco de dados, eu tenho isso, eu trouxe outro cliente para casa, e aí agora a gente conseguiu. Então, pegar essas coisas que eram planilhas e transformar em apps. Acho que esse é um passo muito fácil para as 15 pessoas que estão fazendo, sabe? Pergunta boba. E quanto que vocês têm gasto, por exemplo, de quanto vocês gastam no total entre desenvolver no Lobo, custo mensal? Você pode dar uma ideia disso? Cara, isso é legal. R$ 1.700 por mês é a conta de ferramentas de IA da agência hoje.
Tô numa briga... mas eu tô pensando nesse produto específico. Tipo, Não, você zero. foi lá no Lobo, Não, zero? Não é zero porque tá num servidor web, mas era um servidor que eu já Ah, tinha. tá. Vocês então, tiraram do Lovable, não tá igual o Replit que tá hospedado ali dentro. Vocês pegaram o código como a gente vai trabalhar com dados confidenciais de empresas privadas listadas na bolsa, eu não podia correr esse risco, né? Então a gente fez ele e publicou no nosso servidor. Porque ele gera um arquivo para download, você viu que o Fabrício mostrou ali? Uhum. Aí com esse arquivo para download, subiu no servidor, o Navash, que você no servidor. Seus arquivos estão aqui. E, inclusive, ele tem integração com o Git, você pode integrar ele, você pode conectar ele com o seu Git e fazer o deploy, publicado certo no seu Git, direto no seu GitHub. E aí, dali, você, como o Kenneth fez, aponta ele para o seu servidor e tá tranquilo. Bom, ele tá ao vivo, já tá o link. Vou ajudando, fazendo um comentário aqui, ajudando o Estevão, ó. Se você perguntar no GPT, Estevão, olha, um CPU de 4 GB RAM dá mais ou menos de 400 a 600 clientes, dependendo do processamento. Então, muitas das perguntas você consegue resolver pesquisando, sabe? Mas pode ser alucinação, Bernardo. Pode ser alucinação. Pessoal, dá uma acessada, então, já que a gente está falando disso, dá uma acessada, então, para a gente ver a utilização. Eu coloquei o link no chat. Olha lá, ele vai mostrar os requests. Olha lá, tá vendo a utilização ali, ó, ele tá mostrando. Memória. Outra coisa legal, você pode colocar o seu domínio aqui, tá? Você pode colocar o seu domínio da sua empresa ou subdomínio, você pode apontar aqui, você pode comprar um, você pode conectar um. Claro que aí você tem que fazer a atualização no seu GoDaddy ou onde for a gestão do domínio, mas você pode colocar o seu próprio domínio para acessar. Vamos ver aqui o que mais. Vamos ver as últimas 6 horas. Fabrício, você pode, por favor, colocar no chat de novo, que eu troquei de dispositivo aqui e o chat tá limpo para mim? Só o link para me acessar aqui. Obrigado. Beleza. Aí, já está na mão. Valeu, galera. Bom, aí a gente pode começar a fazer algumas mudanças. Acho que o Alceu tinha falado, vamos colocar goals para ver a distância dos objetivos diários? Ok. Vamos colocar aqui. Let's add a new feature. Seria o usuário colocar goals, Alceu? Sim, eu acho legal. Pode ser que tenha alguém que algum padrão, alguma coisa assim, mas cada um pode colocar o seu, né? Ou então vamos falar assim, né? Set a standard standard set of goals for each user and let them adjust as needed. Enquanto você está escrevendo aí, eu vou fazer um comentário agora um pouco mais, que acrescente um pouco mais. Mas, por exemplo, esse exemplo que o Kenneth deu, ele pode usar um servidor, claro, como é empresa, ele pode usar um servidor, mas isso também, dependendo se a gente está utilizando como pessoa, você pode criar a base de dados e usar tudo no computador local. Não precisa pagar nenhum servidor. Você cria a sua base de dados, seu banco de dados local, usa uma LLM local e processa as planilhas que você precisa ou algo assim. Não precisa nem pagar servidor, não precisa nem pagar nada. Estou dizendo por um tamanho de processamento pequeno, né? Não algo como uma empresa. Mas eu concordo. Mas o custo, Bedina, cara, dificilmente vale a pena pelo trabalho que você vai gastar. O tempo que você vai gastar para fazer isso, sabe? Eu estou tentando achar aqui onde que ele mostra aqui, ó. Eu também acho que a nuvem, para servidor, para utilizar para isso, vai ser muito barato também. Olha aqui, ó. Não gastar. Cara, olha aqui, ó. Eu uso $25 por mês, eu tenho uns 4, 5 apps que eu fiz, eu estou usando ele direto, eu tenho uns 2, 3 apps ao vivo. Olha aqui, eu tô gastando $30. Estou gastando $30 por mês. Então, assim, você coloca o limite, tá? Você coloca um alerta, você coloca um limite de quanto do máximo.
Aqui, Estevão, outra coisa para você controlar o custo, né? Você coloca um limite máximo, e aí ele vai te mandar um alerta, ele vai te mandar um trigger, que também é outro motivo legal para você ter o app no seu celular. Então, ele começa a... ele vai te mandando as atualizações. Outra coisa aqui, ó, que não, você estava perguntando sobre... Você falou antes ali, a gente usar serviços externos, tá? Aqui, ó, isso aqui é para serviços externos. Então, são chaves de API. Esse aqui é uma chave de API para OpenAI. Então, eu tenho uma conta da OpenAI, e aí eu tenho uma chave da API da OpenAI. Eu posso falar, olha, eu quero que você usa OpenAI modelo tal para fazer isso, conecta com esse módulo, esse serviço. E aí ele já vai usar essa minha chave, ele vai criar e funciona legalzinho. Eu fiz um outro aplicativo muito legal com isso aqui também. Você pode conectar outros serviços aqui, como eu disse o GitHub. Você pode conectar Facebook. Não sei como que ele interage com o serviço do Facebook. Apple, Figma. Figma é onde você faz design de tela, né, para desenvolvimento também de software. E aí outras configurações aqui. Tá, mas ali, ó, se eu olhar no billing, cara, é muito pouco utilização que a gente vê. Mesmo com 3, 4, 5. Então, assim, se o Kenneth se ele não precisasse ter isso num servidor mais protegido por conta do perfil do cliente, aí ia custar, pô, $10 por mês para ficar rodando esse negócio. Não vale a pena nem gastar o trabalho. Pensar muito por isso. Ó, tá vendo? Ele tá com alguns bugzinhos. O Home funciona, o Progress não funciona, o calendário não funciona. E aí é aquela história, você vai testando e vai falando, olha, esse aqui não funciona, aquilo ali não funciona. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês enquanto ele está fazendo toda essa mudança aqui dos goals. Posso fazer uma pergunta, Fabrício? Eu tive utilizando menos para fazer algumas tentativas de desenvolvimento. Não sou desenvolvedor, tenho nenhuma experiência com isso, não sei nada disso. Estou construindo um sistema super complexo para uma empresa. E um dos problemas que eu enfrentei lá é a questão do limite do contexto, que chega num momento e ele finaliza aquele contexto e ele tem que importar aquele contexto para começar uma nova conversa. E sempre ele vai para essa nova conversa com informação faltando e tudo mais. Aqui tem esse tipo de problema ou não? Então, eu tenho usado, Ricardo, sempre o mesmo. Eu sempre uso a mesma janela do agente, tá? Eu não fecho ela e abro outra, porque ele vai reciclando esse contexto. E quando ele fica muito grande, aqui a gente não chegou ainda no limite, mas de vez em quando ele fala, aliás, acho que ele falou ali em cima, aqui, Optimize Agent Memory. Tá? Ele fez uma sozinho de dar uma otimizada. O que é otimizar a memória? Ele pegou aquele contexto que estava ficando muito grande, deu uma resumida e otimizou. Eu tento usar o mesmo, eu percebi o mesmo problema que você falou no começo dessas ferramentas, mas ela tem melhorado. Outra coisa que eu faço é o seguinte, eu tenho usado muito, desenvolvendo muito com web apps, e eu tenho evitado, por exemplo, o aplicativo com Python e Streamlit, ou Flask. Por quê? Porque ele constrói toda a parte de front-end num bloco só. E aí você sempre precisa de todo aquele contexto. Com o React, com esse tipo de arquitetura, você tem aqui, ó, olha o tanto de componente que ele tem. Tá vendo? Ó? Ele criou um para administração, ele criou um para hábitos, ele criou um para layouts. Então, você começa a atualizar ele por módulo. E quando você trabalha em um módulo, ele consegue encapsular todo o contexto daquele módulo e fazer aquela mudança. Às vezes tem um probleminha na interface de um com o outro, tal, aí você vai lá e ajusta. Mas a modularização é uma também das técnicas que a gente usa no desenvolvimento de software para que você consiga continuar construindo num sistema que ficou, né, grande, ao ponto que nem o Adriano estava falando. Pô, nenhuma pessoa no time conhece todo o sistema. Só que ele conhece o módulo. Ele entra, entendeu aquele módulo, ele sabe o que entra, o que sai dali, o resto ali dentro ele resolve. Beleza? Beleza. Obrigado. Beleza.
Vamos. Ó, isso, vamos fazer aqui, ó. Ó, seu, tá vendo aqui, ó? Ele criou uma tabela para os gols do usuário, ele criou uma tabela user goals, e ele criou toda a funcionalidade, criou todas as outras páginas e tudo mais. Aí a gente tem que voltar aqui e dar uma testada. Olha lá. Olha lá, quanto que a gente quer. Editação, ó, target, 10 minutos. Posso editar aqui e mudar para 15. Né? Aí, tem um erro. Aí aqui, ó, você pode copiar isso aqui e falar, ó, deu um erro tentando fazer isso. E ele vai ajustar. É bem legal isso aí. Legal, né? Então aí aqui, ó, umas coisas intuitivas, tá? Pegou, copia. Como eu estou trabalhando nisso, eu vou testar o que ele fez para mim. Eu vou falar, eu tentei, I tried to edit a goal and got this error. Tá, eu copiei ali. Pá, ele já sabe o contexto e vai lá. Outra coisa legal, antes de eu ir para a pergunta do Odilon e Maurício, é isso aqui, ó. No visual, na parte visual, você tem esse editor visual agora aqui, ó. Olha que legal. Ele seleciona o que você quiser, aqui. Então, de repente, você fala assim, eu quero que essa descrição seja um pouco mais escura, ou seja um pouco maior. Aí eu vou lá, mudo a fonte para 16. Eu vou mudando aqui, eu vou tentando, eu ponho uma margem do lado, do outro. Quando eu colocar Save Changes, ele aplica aquilo. Então, as mudanças visuais, elas ficaram muito mais fáceis com essa opção de edição visual aqui. Tá? Você vem aqui, você começa a ver. Quem conhece já linguagem de CSS, né, de divs e coisa, é o que ele está fazendo aqui. Mas, ó, é muito legal, né? Você pode pegar esse botão aqui e falar assim, eu quero mudar a cor dele, eu quero fazer ele purple. Tá? Você faz ele aqui, pá. Salvou, ele... vou dar um save, ele já... Vamos ver, não gostou ali. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Enquanto isso, eu vou testar o que ele fez, tá? O que era o goals, né? A gente estava tentando editar os goals. Vamos lá, vamos editar os goals. Vamos ver se eu consigo aqui fazer 15. Aí, ele salvou agora. Tá? Odilon. Opa, a minha pergunta é se, do mesmo jeito, quando eu estou fazendo, principalmente um trabalho de pesquisa muito grande, no GPT, ou em outro programa, né? Eu sempre abro uma aba de projetos, porque aí eu consigo salvar mais coisas e guardar mais contexto dentro do projeto. Tem algo do tipo, que é um arranjo dentro do programa que a gente pode fazer para aumentar essa capacidade? Olha, o contexto dele está aqui, né? Ele vai criando os arquivos e ele vai salvando eles todos aqui. Você pode trazer alguns arquivos aqui para dentro. Você pode, tá vendo aqui, ó, você pode criar um novo folder aqui e adicionar coisas. Você pode trazer um arquivo. Você pode trazer um arquivo aqui para dentro. E aí aquilo passa a ser parte do contexto. O agente, o que ele faz? Ele sabe a estrutura né, ele recebe a estrutura do aplicativo, né, a cada chamada, ele vai ter isso como memória, e aí ele vai seguir aquilo, ele vai, vamos dizer, cavucar ali dentro da árvore de folders de arquivo que é necessário para o contexto daquela tarefa. Isso que é a diferença do agente. Eu estou imaginando aqui, Fabrício, por exemplo, eu suponho que tem uma feature dentro desse app aí que se destaca, né? A usabilidade fica alta, ela acaba se tornando um app em si, né? Para poder fazer ela se alimentar nessa fonte do primeiro app, né? Para ela aproveitar toda a base de dados do primeiro app, eu teria de fazer um cadastramento da base de dados. Não daria para aproveitar o contexto que foi criado nesse app para criar outro, né? Sim, você pode clonar Essa que é a ideia. Não, você pode clonar um app nesse caso. Ele tem eu acho que é acho que aqui no Home, você pega aqui o seu app, não, peraí. Ou próprio pelo Git também, né? Se você fizer pelo Git. O próprio Git, não, mas ele faz, porque eu já fiz isso, ele faz, tô tentando lembrar onde aqui, mas ele
você consegue clonar ele, salvar ele como um logout. Cara, não sei se não. Template, link documentation. Ele tem uma forma de você clonar. Eu sei porque eu já fiz. Beleza, vou dar uma fuçada. Só jogar no Google, porque tem bastante documentação. Isso é outra coisa que também é legal do Replit. Ele tem muita documentação, tá? Ele tem um canal do YouTube aqui. Ó, tem um monte de coisa aqui no canal do YouTube sobre como fazer várias coisas. E ele dá para clonar assim, Odilon. Maurício. O meu não é muito uma dúvida, é mais sugestões para gerenciar o contexto de coisas que o Windsurf, o Cursor e eu mesmo comecei a fazer. Às vezes, por exemplo, o meu VS Code começa a ficar muito lento porque o contexto está muito grande do chat. Então, o que eu faço é eu começo um novo chat, então ele volta a ser rápido e para qualquer modelo que eu estiver usando, eu peço primeiro, analisa o código dessa aplicação e me diz o que você entendeu. Daí, se ele não tiver extremamente fora do que a aplicação faz, eu começo a pedir as coisas. Óbvio que prompts mais detalhados eu consigo respostas melhores e às vezes essas Windsurf ou Cursor, eles entram em parafuso, entram num rabbit hole e começam a fazer tudo que não tem nada a ver com a tarefa inicial. Então, você sempre pode, entre aspas, resetar o contexto no sentido de que você fala, ó, eu tenho essa aplicação, analisa o código, me fala o que você entendeu, e daí você começa com o que você quer fazer. Outro jeito de você ajudar o modelo é você pedir essa análise da aplicação, e você fala, me cria um arquivo Markdown, que você pode fazer como checklist, e me diz o que está feito e o que não está feito. E daí você pode, outra coisa que você pode fazer também todo prompt você pede, use esse arquivo para você saber o que você está fazendo. E cada vez que você terminar uma tarefa, você marca que a tarefa está feita. No Rapid, eu imagino que você pode fazer isso também, se o contexto ficar enorme, você pode pedir para ele criar esse arquivo e todo prompt que você vai estar colocando, você pode falar, referencia esse arquivo para você ver o que você tem que fazer. E óbvio que você pode destacar algumas pastas, alguns arquivos que você já sabe que são importantes. Você passa esse contexto menor pro agente, porque independente do tamanho do contexto, algum problema você vai encontrar no caminho. No Windsurf, por exemplo, eu encontro várias situações que o Google Gemini consegue resolver o problema, mas a infraestrutura da Windsurf está tendo problema, então a resposta do modelo não é interpretada corretamente, e aí o VS Code fica em looping tentando aplicar o patch das coisas para mudar e ele não consegue. Daí eu, por exemplo, mudo para outro modelo e falo, tenta novamente. Às vezes ele consegue, às vezes não consegue. Então, é a mesma coisa que você lidar com um ser humano, digamos. Você fala 15 mil coisas para a pessoa, ela não vai conseguir lembrar. Se você, tem um bloquinho de notas, começa a anotar as suas coisas aí. Exatamente. Ele, um pouco como humano nesse sentido, ele consegue focar melhor nas coisas. Exatamente. Então, acho que tem duas coisas importantes aí. Uma, a gente tem uma dependência muito grande nas LLMs, na infraestrutura que está rodando isso aqui por trás, né? Ele não está rodando local, ele vai depender da LLM, vai depender da infraestrutura. Se a infraestrutura caiu ou deu algum pau, você vai ter problema. Outra coisa, o contexto. Então, eu acho, Maurício, uma das melhores práticas que eu aprendi ao longo dos anos em desenvolvimento de software é isso que você falou, é igual humano. Eu trabalhava com times de pessoas e eu trabalhava com gestores de produtos, e uma das coisas que eu estava sempre batendo muito em cima deles era que um ticket tinha que ser parte de um feature
Tem que ser uma tarefa bem específica e simples o bastante para que uma pessoa possa entender e fazer. Né? A gente tem no Scrum, em Agile, a gente usa o story point, o story points, né? O número que a gente dá para cada ticket, e esse ticket, na verdade, o story point não é em tempo, é em complexidade. Então, sempre que ele passa de 5 é o máximo de story points, normalmente a gente quer um story point de 3 ou menos, porque 5 eu daria para um desenvolvedor sênior, um cara muito experiente, porque ele tem um nível de complexidade muito alto. Se um cartão tem um story point de 8, né, e eles vão de 1, 2, 3, 5, 8. Se ele passou de 5, ele é complexo demais, ele tem que ser quebrado. Então, eu sempre instruía isso nos meus gestores de produtos. Falou, ó, você tem um cartão de story point 8, você tem que quebrar ele em 2 tarefas para você dividir, para que aquela tarefa seja fácil de entender para o desenvolvedor, dentro da complexidade que ela exige. Então, da mesma forma, você dá uma tarefa de cada vez para o seu agente fazer. Esse agente do Replit, principalmente, que eu tenho usado mais, ele está muito bom de buscar o contexto certo. Só que eu não trabalho, eu não falo assim, faz uma coisa no admin, faz uma coisa no usuário e faz uma coisa no goals. Não, eu estou trabalhando no admin, eu vou trabalhar no admin. Né? Painel de admin. Ele vai trabalhar naquilo, ele vai refinar aquilo. Depois vamos para... Beleza, Maurício? Depois vamos para o goals, vamos para o usuário. Então você vai trabalhando cada uma das partes. Aqui nesse caso, o que eu iria fazer depois? Seria trabalhar essa parte do progresso aqui, que a página está funcionando, depois o calendário, e aí depois eu vou testando cada uma das funcionalidades. Né? E aí você vai fazendo o seu deploy a cada momento que você encontra um ponto natural que você fala, pô, beleza, fiz um negócio aqui legal, está funcionando, isso vai adicionar valor, faz deploy. Galera, tô vendo que a gente já passou do tempo. Obrigado pela atenção e perguntas aí. Tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que ficou que a gente pode discutir? Fabrício, bom, se alguém tiver pergunta, mas vou em nome do grupo, pô, te agradecer pelo tempo. Você parou suas férias aí na Grécia, né? Fez todo um esforço para dar essa puta aula pra gente. Eu não sou dev, nunca botei a mão em código, mas já fiquei um pouco mais animado em brincar e em testar. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo, pela boa vontade aí. E outra, né? Gente, tem mais gente no grupo aí que sabe coisa, então vamos seguir o exemplo do Fabrício aí, se alguém tiver sugestão de ensinar, de dar alguma aula, mas Fabricião, obrigado mesmo, cara. É isso, irmão. Quero ver uma aula do Antônio de vídeo. Obrigado aí também. Eu não vou repetir o que o Riso falou, mas para quem tem pouco conhecimento igual eu, isso abriu boas portas aí. Eu sou programador de um passado bem distante, hoje há muito tempo que eu não mexo com nada, mas quando está aí assim, eu comecei a ficar animado de novo, é isso. Pô, ficou muito gostoso, né, o seu? Eu vou falar a verdade, eu nunca programei assim, eu mesmo, programei coisas mais simples, sabe? Eu fui desenvolver software maior, mais complexo, tudo com time já em posições mais de gestão mesmo. E eu não sou o desenvolvedor mais rápido do time, mas com isso aqui, cara, você consegue fazer muita coisa. Se você tem uma noção de arquitetura, você tem uma noção daquilo de usabilidade, eu acho que são esses 2 conceitos que começam a realmente convergir para você ter um aplicativozinho legal. E dá para fazer muita coisa. Então vamos lançar o desafio aí pro pessoal, criar alguma coisinha com Replit, por mais simples que seja, e joga lá no grupo pra gente. Bem legal. Obrigado. Maravilha. Obrigado mesmo aí, Fabrício. Eu topo o desafio aí, também não sou dev como o Estevão, agradeço aí tua aula, muito boa, eu perdi o comecinho ali, vou acompanhar depois da gravação, mas eu estou desenvolvendo uma espécie de um CRM com interação com um agente que vai estar interagindo com a base de dados desse CRM para poder responder consultas que são feitas através do WhatsApp e registrar coisas através do WhatsApp. E eu estou montando isso em uma espécie de MVP ainda através do Google Sheets e N8N, mas eu quero transformar isso num aplicativo e já tenho esse desafio até dezembro de entregar esse aplicativo para a empresa. Então, eu vou usar essa ferramenta aí, depois conheci hoje com essa apresentação tua, agradeço. Vou testar, vou tentar fazer aí, pode ter certeza que se conseguir rodar aí, eu mostro para vocês depois a experiência. Maravilha, beleza, obrigado. Então tá, e aí qualquer dúvida, estamos lá no grupo, galera. Valeu, gente. Boa tarde para vocês. Boa noite para quem está em algum outro lugar do mundo. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.